Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje, dia 6 de janeiro, agradecemos o Senhor por mais um dia, mais uma semana que estamos dando início. E é com alegria que já quero acolher todos vocês que estão aí me acompanhando. A todos vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Estamos juntos em oração, um pelo outro. E já que no início, aqui antes de nós fazermos a partilha da palavra, já vamos assim pedindo que o Senhor já vai nos abençoando, nos guardando e apresentando a Ele o nosso coração, todas as realidades que nós trazemos dentro dele. O Senhor te visita nesta manhã, visita a tua casa, a tua família, cada um de nós. Ele nos conhece, sabe aquilo que nós mais necessitamos para esse dia, para essa semana que nós estamos dando início. Colocamos tudo na presença dele e que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia de hoje. Hoje o Evangelho vai nos levar a ver o exemplo de vida de Jesus. Vai nos ensinar como se comportar diante de um mundo de trevas que nós vivemos hoje, onde os valores do reino são invertidos, não são respeitados. Esse evangelho hoje fala que, depois que Jesus ficou sabendo da prisão de João Batista, ele dá início à sua missão e começa as suas atividades. E Jesus fixa a sua residência em Cafarnaum, na Galileia, e começa a pregar aos gentios. Uma região bem distante do centro político, religioso do seu país. Justamente aonde a esperança de salvação se mostra, ali numa região onde ninguém esperava. Tudo isso para cumprir a profecia que era dito sobre ele pelo profeta Isaías, que o povo que estava sentado nas trevas viu uma grande luz, que se levantou para aqueles que estavam sentados na região sombria da morte. Isso que o profeta Isaías havia profetizado sobre ele. Mas o mais bonito que eu acho nesse evangelho é quando Jesus fala, quando Jesus ali começa a sua pregação. Jesus começa a pregar a partir dali. Veja que Jesus, ele começa a sua pregação aos 30 anos. Antes dos 30 anos, ele ficou no silêncio, trabalhando com seu pai José, ficava ali com a sua mãe Maria. Então, até os 30 anos, Jesus viveu nesse mistério. E pouco a pouco foi conhecendo. Mas depois dos 30 anos, Jesus começa a pregar. O que Jesus pregava? O que Jesus pregava? Qual era a sua pregação? Hoje nós vemos que, graças a Deus, há muitos pregadores. Mas Jesus é o modelo dos pregadores. Aqui nós vamos ver no Evangelho qual foi a sua primeira pregação. Jesus faz o chamado à conversão. Quando Jesus diz: convertei-vos porque o reino do céu está próximo. Jesus percorria toda a região da Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o Evangelho, curando os doentes, as enfermidades do povo. Expulsava os demônios e a fama de Jesus se espalhou por toda a Síria. E o povo trazia até ele todos os doentes para ser curado. Jesus, ele dá início nas suas atividades, na sua missão, mas o compromisso de Jesus é com a vida. Ele prega, ele cura, ele vai ao encontro das pessoas mais necessitadas. E nessa missão que nós vemos que o Evangelho de São Marcos, ele começa a fazer um chamado, convocar algumas pessoas para que assumam o estilo de vida dele. O estilo de vida de Jesus. Deixar a segurança trazida pelo mundo, pelo trabalho, pela segurança da família e que esteja disposto para trabalhar e se comprometer com o anúncio do reino de Deus. Para essa missão que ele dá início. E aquilo que nós ouvimos no Evangelho,
Nessa semana passada, nós ouvimos nesse evangelho que ele vai ao encontro de André e Simão, e depois ele encontra mais tarde outro grupo, que é Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, e Jesus ali, ele vai formando ali um grupo de pessoas que está disposto a se comprometer com o reino de Deus. Esses são os primeiros discípulos aqueles primeiros discípulos que terão um desafio bem grande para ir em frente, para se comprometer. E o sentido da ação de Jesus a partir dali é descobrir a profundidade quem ele é, quem é Jesus. Porque nós vemos que Jesus, ele tem uma oração poderosa, ele enfrenta o poder do mal, até mesmo os demônios conhecem a sua identidade, a identidade de Jesus. Quando vai dizer, Jesus de Nazaré, viesse para nos destruir, eu sei quem tu és o Santo de Deus. Daí Jesus repreende dizendo, cala-te, sai dele. Isso acontece quando Jesus expulsa esse demônio desse homem que tinha esse espírito impuro. Isso nós vemos lá no Evangelho de São Marcos. E pouco a pouco o povo foi vendo que Jesus tinha uma autoridade que não tinha nada a ver com os doutores da lei, dos entendidos da lei. E aqui no início da missão de Jesus se dá nesse contexto que João foi preso, mas Jesus vai adiante. Mas a palavra de Jesus resume o sentido de toda a sua atividade. Não há mais tempo de esperar, pois Deus vem implantar o seu reino entre os seres humanos. Com a realidade transformadora de vida de todos, para transformar a vida de todos. Veja que é essencial aceitar o desafio, a mudança que Deus propõe para cada um de nós. E aí está a boa notícia que Jesus proclama na sua palavra e também pelas suas ações. E hoje, quando nós olhamos para esse evangelho que vai dizer que Jesus dá início à sua pregação, vamos ver que hoje há muitos pregadores. Mas será que nós estamos pregando a verdade do evangelho, a verdade do reino de Deus? Porque a pregação que João Batista fez levou ele à prisão. Porque ele falou a verdade, denunciou a injustiça e o pecado. Porque essa missão de pregador, falar a verdade do evangelho, essa é a missão. João pregou aquilo que agradava as pessoas, não, mas ele pregou aquilo que era a verdade da palavra de Deus. Porque hoje há pessoas que querem ouvir falar daquilo que te agrada. Não falar do pecado, de conversão, de mudança de vida. Muitos hoje estão buscando autoajuda, palavra motivadora, palavra motivacional. E os pregadores estão caindo nessa tentação de pregar somente aquilo que agrada as pessoas, aquilo que as pessoas gostam. E a verdade do evangelho, muitos dizem assim: mas o povo não gosta que fala disso. As pessoas não escutam, isso não dá audiência. Meu irmão, minha irmã, a pregação que nós precisamos ouvir é aquela pregação que vai me mostrar o meu pecado, que eu preciso mudar a minha vida pessoal, que não está de acordo com a vontade de Deus. Porque eu quero entrar no céu, eu quero viver uma conversão, eu busco a santidade a cada dia, eu quero buscar cada vez mais. Eu preciso de uma palavra que vai mexer com o meu coração e vai fazer eu refletir sobre os meus atos, sobre os meus pecados, que me mostre o meu erro, aonde que eu preciso mudar. Porque Jesus diz, convertei-vos, porque o reino do céu está próximo. Nós rezamos hoje pedindo ao Senhor que nos dê a coragem de João Batista, de pregar a verdade do Evangelho, mesmo que isso nos custe muito. Estou falando para pregadores, mas eu também prego. Estou falando para mim mesma, porque o meu primeiro ouvido é o mais próximo. Eu preciso me converter, preciso olhar hoje para Jesus que nos chama uma verdadeira conversão.
Ele é o modelo de pregador para cada um de nós. Como pregar? Nós não podemos fugir do modelo que é Jesus. Não ter medo de falar a verdade do reino do céu, porque a verdade nos liberta e vai libertar os nossos irmãos. Deus não nos chamou para ser omisso a Ele. Ele nos chamou para dar testemunho da nossa fé cristã autêntica. Não podemos perder a nossa autenticidade de filhos de Deus, comprometido com o reino de Deus, com a minha caminhada pessoal, com a minha conversão. Estamos vivendo um tempo de graça. É as portas do céu que estão abertas para nós. Estamos vivendo o ano jubilar, o ano do jubileu. Nós temos muita graça nesse ano. Que Deus nos ajude a viver e aproveitar esse tempo. Eu te convido a pegar a palavra de Deus, está em São Mateus 4, de 12, 17, 23 a 25. Rezamos junto pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminar. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Pegamos a palavra de Deus, vamos para o Santo Evangelho. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica à margem do mar da Galileia, no território de Zabulon, de Neftali, para que cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, da Galileia, dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino do céu está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo, e a sua fama se espalhou-se por toda a Síria. Levava-lhe todos os doentes que sofria de diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões seguiam, vinda da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixamos que a palavra trabalhe em nosso coração, que os nossos ouvidos estejam atentos ao chamado de Deus, que nos chama à conversão, porque o reino de Deus está próximo. Agradeço pela sua companhia, estar aí do outro lado, rezando junto comigo. Deus nos abençoe, abençoe a cada um de nós, um bom início de semana, que a paz de Jesus e que o amor de Maria esteja no teu coração nessa semana que estamos dando início. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.